Em alguns instantes. Muito bem, tá gravando. Então, bora lá. Meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Administração. Hoje nós vamos dar aí início ao estudo da teoria comportamental. Nós veremos aí basicamente três assuntos. Três assuntos. Que vai ser aí a teoria de Maslow e a teoria dos dois fatores de Herzberg, né? A primeiro momento será isso aí. E se der tempo, a gente vai ver também hoje a teoria X e Y, se eu já não tiver distribuído aí para algum grupo se apresentar. Se eu verificar que algum grupo vai se apresentar, e a gente encerra somente nessa aula, e depois dessa aula, alguns dos senhores serão aí convidados a irem lá na sala virtual para fazerem, para terem uma nova chance, tá? Quem vai ser aquele convidado, né? Serão aqueles que tiveram aí abaixo de 6 pontos, com uma condição da prova ser substituída. Em outras palavras, a nota que você pegar nessa nova avaliação, ela vai ficar no lugar da tua primeira nota. Eu gostaria de fazer uma observação no sentido de alguém aí ter pego, por exemplo, uns 5 pontos e vai tentar fazer. Se por um acaso a sua nota for um 3, a tua nota 5 do primeiro momento será aí uma nota 3 nesse segundo momento. Então, eu peço aí que vocês tenham muito cuidado, muita responsabilidade, né, em escolher aí se vai fazer ou não essa segunda avaliação, tá bom? E também aí terá aí um convite para aqueles que não fizeram a primeira prova. Tem lá um linkzinho próprio para isso. Falando em link, quando formos essa prova ainda, nós faremos dessa maneira, disponibilidade lá pelo grupo, pela sala virtual, mas nas próximas eu encaminharei aí individualmente para cada e-mail o link aí da prova. Por quê? Porque cada um dos senhores recebe um link próprio para uma avaliação. Se você pega esse link e populariza ele lá no grupo do WhatsApp, você aí está dando aí você está dando um chute fora, né? Por quê? Porque essa prova, talvez que você esteja disponibilizando para outros colegas, não seja aquela prova que realmente estava designada para aquela pessoa. Né? Então, para cada tipo de prova, se são aí 6 tipos de provas, por exemplo, né, 6 ou 3 tipos de prova, depende da prova que você vai fazer, essa prova ela está sendo aí distribuída de modo uniforme. Então, se cada uma prova aí está distribuída para 5, 6, 7 pessoas, você acaba atrapalhando o fluxo natural da coisa, que é a disponibilidade da prova. Portanto, né, fica claro que todo mundo aí deve ir lá na sala virtual e pegar lá o seu link. Cada um vai receber um linkzinho e esse link aí que você vai fazer a sua prova. Muito bem. Eu acho que já está esclarecido quanto a isso. Aí depois eu mando uma mensagem também no grupo de vocês para que isso fique mais melhor descrito, tá? Está gravado também, então vamos adiante. Vamos lá. Então essa daqui é a teoria comportamental. Ela na verdade, ela nada mais é do que um desdobramento da teoria das relações humanas. E essa teoria aí, ela vai validar muita coisa quando se diz aí em questão de motivação, comportamento, liderança. Nós falamos aí nas decorrências sobre os grupos sociais. Tudo isso aí tem muito a ver com a teoria comportamental. É uma teoria que normalmente nós já estamos meio que vivenciando em algum momento das nossas vidas. E se não vivenciou, vai vivenciar. Então, essa daí seria a aula completa sobre a teoria comportamental da administração. É muita coisa. E entre os trabalhos que vocês irão apresentar, está lá vários itens da teoria comportamental. E aqueles que não forem abordados na apresentação, serão abordados aí por mim nessas aulas. Então, vamos adiante aqui. Como é que ela deu origem, né? Ela dá origem aí a partir do final aí da teoria das relações humanas, que é aí com a conclusão da experiência de Hawthorne, né? Então vai se chamar teoria comportamental. Essa teoria, para os psicólogos, eles chamam aí a escola behaviorista, que pega a questão de Milton Mayo até a comportamental. Então não estranhe aí se você trocar uma ideia com algum psicólogo, algum estudante de psicologia, e aí ele dizer, isso daí nós estudamos na graduação. De fato, estudaram com muito mais propriedade do que nós, obviamente, e esse aí é um tema que
que a gente pode discutir junto com psicólogos sem grandes problemas, né? Então, teoria comportamental, um desdobramento. Opa! Você pode repetir o nome de novo, da teoria comportamental, essa parte aí que o senhor falou, que eu não entendi muito bem. Falhou o microfone, o áudio agora. É a teoria behaviorista. Ok. É a mesma que as relações humanas, tá? Ok. Só muda a questão do ponto de vista, né? Para nós, as relações humanas e comportamental, para o pessoal da psicologia, behaviorista. Muito bem. Então, vamos adiante. Então, como se trata de uma teoria que ela vai se desenvolver a partir das relações humanas, então também é uma teoria que ela vai brigar contra a escola clássica, né? A escola clássica, ela é composta pela teoria científica, teoria clássica e por Max Weber na questão da burocracia. É composta aí a escola clássica. Então, se alguma prova que você for fazer chamar ali escola clássica, ele está falando aí desse trio, né? Taylor, Fayol e Max Weber, tá bom? Na teoria da burocracia. A gente não vai aí pegar propriamente a teoria da burocracia. A gente vai ver alguma coisa, mas não profundamente essa teoria. Adiante aqui, o que nós temos são as novas visões aí sobre a motivação humana. Nós já vimos, nós já estudamos sobre a motivação. O que é a motivação? O estudo da motivação é estudar o comportamento das pessoas, né? Em outras palavras, seria assim: por que a pessoa se comporta da maneira que se comporta? O que motiva ela a permanecer, a fazer, a ter algum tipo de ação? Então, a teoria comportamental fundamenta-se no comportamento individual das pessoas para então tentar explicar o comportamento organizacional. Em outras palavras, essa teoria comportamental ela vai dizer assim: se eu entender o comportamento dos indivíduos daquela organização, eu consigo entender o comportamento da organização em si. Por que ela é do jeito que é? Quando vamos falar, por exemplo, em planos de negócio sobre os valores, a missão, visão da organização, principalmente os valores, aqueles valores éticos e tal, aquilo dali nada mais é do que um espelhamento aí da própria pessoa que está ali. Então, não é difícil a gente estudar em liderança e nos aspectos da liderança, algum teórico falar assim, olha, a organização ela muda conforme o líder vai se alterando. Por quê? Porque aquele líder ele vai impor as suas próprias características. Isso não deve ser incomum. Prova disso, nós temos aí as eleições. Né? Qualquer um tipo de eleição que você pensar aí, quando o governante toma posse do poder, ele vai aí alterar N situações. E por que isso reflete? Porque isto é liderança, né? Eu tenho que compor ou fazer ali aquilo que é mais parecido comigo, ok? Esse frame está muito ruim hoje, como a questão da internet, é? Tá cortando o microfone para vocês? Para quem tá cortando aí o microfone? Eu não sinto normal. É a internet, ó. Então deve ser a internet. Vitor também tá cortando, né? Tem a questão do provedor, né? Deve ser a questão da internet. Mas não vai demorar não, essa aula já eu termino. Aí, quando fica, no gravado, ele fica todo, né? Todo ele. Tá bom. Então, bora lá. Vamos continuar aqui, que a estrada é longa, né? Gato Net tá devagar. Ó, que é difícil às vezes mesmo. Mas vamos lá. Então, o tema central aí da teoria comportamental, ela é justamente o efeito da motivação. E aí a gente vai pensar em todo esse conjunto, né? Motivação quanto à liderança, quanto a grupos sociais, o ser como ser, né? Alguns estudos vão até pegar a questão da ontologia, essas questões dias todas aí. Vamos adiante aqui. É necessário que o gestor ele conheça essas necessidades humanas aí. Quanto mais nós percebermos sobre comportamento humano, melhor vai ser para entendermos
não é complexidade, é a dinâmica das organizações. Veja bem, Fayol, ele vai dizer assim, olha, a organização, ela existe independente das pessoas. O que nós sabemos hoje que não é. Porque imagina hoje, por exemplo, a faculdade, né? A faculdade, ela só continua sendo faculdade porque ela tem alunos, tem professores, tem um corpo docente, mas tira as pessoas dali. Tira a própria essência da faculdade. Você não tem uma faculdade, você tem uma estrutura, você tem ali uma questão física, um layout, mas você não tem uma organização. Né? Então, diferentemente do que Fayol vai pensar, esses teóricos aí da comportamental vão dizer que não, olha, nós precisamos conhecer o comportamento para entender a questão aí das organizações. E entendendo as pessoas, entendendo o comportamento humano, nós entenderemos por que algumas organizações aí existe aquele clima mais pesado, por que existe aquele clima mais ameno, né? Vamos aí depender deles. Um exemplo aí nós podemos citar a Fórmula 1. A Fórmula 1, quando o motorista, né, o piloto chega ali naquele cockpit, não sei o que pit, alguma coisa do tipo, ele é tratado ali com uma certa indiferença, mas não porque os outros veem como ele é inferior, mas sim o contrário, né? Pela própria organização da coisa, vem o piloto como alguém superior ao engenheiro, alguém superior ao camarada da borracharia, né? Então fica aquele clima meio pesado, no sentido assim de que o piloto está aqui e o restante da equipe está para cá, né? Um documentário mostrou muito bem isso daí quando foi falar aí do Ayrton Senna, né? E o que fazia aquela equipe onde o Ayrton Senna ele ficava ser grande, ser notória, é justamente a capacidade que ele tinha de unificar aí aqueles fatores, e por esses fatores estarem unidos, eles trabalhavam de modo mais harmônico, que nós vamos chamar aí de cooperação, ok? Teremos aí um estudo mais aprofundado sobre a cooperação. Essa daqui é a primeira teoria das necessidades que vai aí aparecer, e ela vai se chamar aí a teoria das necessidades de Maslow, ok? E nós vamos aí conhecer ela como pirâmide das necessidades de Maslow. Ele vai apresentar assim porque assim é mais fácil de entender. Então, vejamos aqui. Ó. Maslow apresentou uma teoria das necessidades, onde estão organizadas em uma hierarquia de importância como uma pirâmide, né? Maslow em si ele não vai fazer a pirâmide, né? As pessoas que vão interpretar ele que vão dizer que é. Ele vai só fazer aí uma teoria das necessidades, tá? Então, como é que funciona isso daqui? Essa teoria ela tem 5 níveis, indo aí do nível mais baixo ao nível aí supremo, digamos assim. Onde é o nível mais básico? As necessidades fisiológicas básicas, depois segurança, depois sociais, depois autoestima e depois autorrealização. Veremos aqui nesse slide como que funciona mais ou menos, né? O que seriam as necessidades básicas, as coisas que dão nossa subsistência, então comida, bebida, né? Um sono, isso tudo aí são as condições básicas. Segurança, propriamente um bom emprego, um salário, uma casa, alguém ali para te guardar, né? Imagina aí aquelas motos que passam na nossa rua ali. De uma maneira ou outra é a questão de segurança. Sociais está ligado aí como eu sou recebido. É só você pensar aí no estudo que nós tivemos sobre aí os grupos sociais, né? Como que eu recebo, como que eu dou afeto, o meu afeto ele é recebido, o meu amor ele é correspondido, né? Temos essas necessidades. A autoestima é como eu me vejo e a autorrealização aí é o suprassumo da coisa. Aí vem as realizações diversas, né? Na tua casa, na tua família, no teu emprego, é o suprassumo da coisa toda. Vamos adiante aqui. Então aqui nós estamos explicando aos 5 níveis aí da necessidade de Maslow. Então, o que seriam as necessidades fisiológicas? Níveis mais baixos, alimentação, abrigo e desejo sexual, por exemplo. Vamos utilizar esse desejo sexual para entender os demais também. Necessidade de segurança, busca de proteção contra ameaça ou privação e fuga do perigo. Interessante, a gente pode parar para pensar a questão da privação. A privação pode ser encarada como, por exemplo, uma
pararem a tua liberdade. Digamos aí que estamos sendo encaminhados para um penitenciário e ficaremos lá por 20 anos, né? Bom, um arranjo psicológico, ele também tem a mesma situação. O Cialdini, o autor do Armas da Persuasão, e eu comentei isso daí com vocês quando nós falamos sobre a reciprocidade na aula, numa aula, né, que nós tivemos. O Cialdini ele vai fazer uma configuração acerca da privação. Ele vai primeiro explicar e ele explicou assim: aos 2 anos nós não somos aí. Tem, eu vou já ver, eu vou já verificar isso aí, tá? Então o Cialdini ele vai dizer assim: olha, aos 2 anos nós somos praticamente intocáveis, digamos assim. Tudo que nós queremos, nossos pais dão, né? Ah, se eu quero, eu vou chorar, eu vou conseguir, e por aí vai. Cialdini ele vai dar um nome para isso daí, que eu esqueci agora. Mas é basicamente assim: é um momento em que o não existe, né? Eu já aceitei a Zai, a Zaira, né? Eu já aceitei ela já. Tá, peraí. Espera ainda aí. Passa, passa o link para ela aqui. Bora ver se esse link aí ela consegue entrar. Mas agora ela entrou e saiu. Essa é a internet dela. Vamos lá. Então, essa questão da privação. E ele vai comentar de novo acerca de quando nós somos aí adolescentes, né? Quando os pais começam a negar mais, você não pode sair, não pode fazer isso, não pode beber, não pode se divertir, enquanto todos os outros estão. Essa questão da privação psicológica também tem um afeto aí na questão de segurança. Por que que nós, nesse isolamento social, muitas pessoas são tão abaladas quanto a isso daí, algumas pessoas se suicidando e tudo? É por causa dessa privação de escolha. Quando nós somos privados da escolha, nós não gostamos, né? Então, segundo Maslow, né, essa é uma percepção, não vai cair na prova, só para a gente compreender. Para Maslow, ele vai dizer assim, ó, a necessidade de segurança ela foi rompida. Por quê? Porque elas estão tirando de você o direito de escolha. Imagina aí você não ter escolha de não sair de casa, né? Não ter escolha de não viajar. Né? É diferente, por exemplo, eu não quero ir para aula e eu não vou. Né? Eu não quero isso, e assim sucessivamente. O que acontece nesse sentido é uma privação de segurança no arranjo psicológico. Né? E isso daí também deve ser pensado. Imaginemos aí que nós somos os gestores de uma organização que, dada essa pandemia, nós tivemos aí que colocar todo mundo em casa, como aí acontece com muitas organizações. E, de repente, aquela pessoa que era aí a melhor pessoa que você tinha na organização, a mais capacitada, começa aí a ter uma baixa na produtividade, começa a não responder mais tantos os e-mails, começa aí vai profundo, né? Começa ali a entrar numa certa depressão e tal. Bom, se você não souber disso, do que a privação faz em decorrência do ser, você imediatamente toma as medidas drásticas, que é aí demitir essa pessoa. Eu vou te demitir porque você não está dando resultados. Mas não está dando resultados por causa dessa situação da privação. Né? Eu não tenho escolha de não responder o e-mail, eu não tenho escolha de não atender o chamado, eu não tenho escolha de sair de casa. Né? E isso daí, todas essas questões de necessidade de segurança, elas são aí previamente analisadas. Tá? Então vamos aí adiante. Mas a segurança, normalmente, para Maslow, tá se dirigindo à questão do perigo. Isso aí foi um pensamento só que eu tive aí e resolvi compartilhar. Muito bem. Necessidades sociais, então, a associação, participação, a amizade, afeto, amor, aceitação aí dos colegas. Para Maslow, é necessário aí que nós venhamos a ter um grande grau de motivação quanto melhor formos aceitos pelo grupo, né? Imaginemos aí que você chega na sua sala de aula, né, nessa sala que nós estamos, deveríamos estar, né, mas a situação é diversa. Bom, digamos que você chega nessa sala e todo mundo ali
te deixa de canto, né? Ninguém vai falar contigo, ninguém vai trocar uma ideia contigo, nada disso. Bom, se você tiver aí algo muito forte dentro de você, você não vai se abalar. Mas se tratando de pessoas normais, o que normalmente acontece, eu vou me abalar com aquilo dali. Aí meu aprendizado vai cair, né? A minha situação social ali vai ficar meio grotesca. Por quê? Porque eu vou ver todo mundo como inimigo. Esse olhar de inimigo que vou fornecer aos outros vai acabar não permitindo com que eu tenha uma, uma aceitação naquele nível, né? Previamente não foi aceito, por que eu seria aceito agora? Então a aceitação de um grupo social, ela fala muito forte nisso. E nós temos aí vários exemplos nos próprios filmes, né? Quanto menos aí aquela pessoa aceita, quanto mais aquela pessoa ela é repudiada, mais ela fica distante, mais distante vai ficando. A questão das necessidades sociais. Então, ter uma amizade, ter um amor, ter a aceitação desse amor, ela fala muito na questão aí da motivação. A necessidade de estima é como eu me vejo e como eu me avalio, né? A autoestima alta, né? A autoestima está muito alta, está batendo no teto, e é assim que tem que ser, porque é como eu me vejo. Então, se eu me vejo bonito, então eu sou bonito, independente da visão de quem está olhando. Claro que isso daí vai ter um impacto, né? Imagina aí que você se aprontou todo, você tá bonitona, tá bonitão, fez o cabelo, fez a unha, não sei o quê. Aí 9 pessoas vão te elogiar e uma pessoa vai dizer que você não tá tão bonito, tão bonita. Dependendo da necessidade social de aceitação que você tem, esse único não elogio vai fazer com que você aí venha a se depenar, né? Como eu me avalio, como eu me vejo, vai ser fortemente impactado. Então vejamos aqui a autoapreciação, a autoconfiança, a aprovação social e de respeito, status e prestígio. Quem vive muito, por exemplo, nas mídias sociais, alguma coisa do tipo, fica muito exposto ao público, sente aí essa necessidade de estima muito maior, né? Então, algum seguidor falou que eu não estou tão bonita. Aí imediatamente a pessoa, mas o que você entende de beleza? Né? Vai aí já criar um atrito, vai criar aí uma confusão, porque a sua necessidade de estima, ela tem uma alta necessidade disso daí e é necessário que ela lute para isso. Vamos adiante. E por fim aqui nós temos a necessidade de autorrealização. São as necessidades mais elevadas relacionadas à realização do próprio potencial e do desenvolvimento contínuo da pessoa. Aqui é alcançar o carro dos sonhos, o emprego dos sonhos, ter aí um casamento ou ter um relacionamento sem casar, né? Aí é uma questão muito relativa, percebendo o que a vida tem para você, qual é o valor que a vida te deu e o que você reconhece que aquilo dali é bom ou não. Bom, aí nós temos a questão da pesquisa. A questão da pesquisa, ela não foi exatamente cientificamente aceita, mas nós temos uma grande utilidade nesse sentido, né? Não poucas vezes você vê em alguma palestra de motivação ou autoajuda, alguma coisa desse tipo, ter aí uma aplicação da hierarquia de Maslow, né, dessa teoria aí em algum momento. As pessoas vão classificando, né? Se você está bem fisicamente, você está bem espiritualmente, se você está bem espiritualmente, está bem fisicamente. Aí tem aquela questão importante é estar bem por dentro. Como ninguém sabe o que tem dentro, então se você falar que tá bom, né? Ninguém aí vai realmente analisar se você é boa ou mal por dentro. Vamos adiante. Muito bem. Então, isso aqui é o que eu acabei de dizer. E aqui está a pirâmide da necessidade de Maslow também. A questão aí, só uma questão de verificação. Bom? Então, as necessidades físicas, segurança, sociais, de ego, né? Que é a autoestima e a autorrealização. Vamos adiante. Aqui eu tenho uma comparação do que seria aí a teoria das necessidades de Maslow, nesses dois viés, uma aí dentro do trabalho e uma fora do trabalho, ok? Claro que isso daqui ela vai utilizar de muita questão relativa, né? Na outra aula, numa aula aí, eu falei sobre essa pirâmide e falei aí a questão da religião, educação, trabalho, a primeira parte ali da autorrealização, né? E aí um aluno só pode fazer uma consideração? Pode.
Aí ele colocou assim, às vezes, professor, a religião não é uma autorrealização, mas sim uma questão de segurança. Então, por aí você tira que não é como está ali, é como eu percebo. Né? A aprovação da família, será que ela está mais voltada à estímulo social? A liberdade, dependendo do que é liberdade para você, será que ela está numa segurança ou está uma questão fisiológica? Eu prefiro ter liberdade do que ter dinheiro. Pode ser. Por que que pode ser? Porque a tua liberdade, você vai fazer o que com a tua liberdade? Você é mochileiro. Eu vou viajar o mundo com uma mochila nas costas e pronto. Então aquilo dali é como se fosse algo supra necessário para você. Né? É isso aí que é uma questão relativa em respeito disso. A questão do trabalho já é mais assim aceito de modo geral. Então, fisiológico, horário de trabalho, intervalo, conforto, segurança, trabalho seguro, remuneração, social, a amizade dos colegas, né? Isso se você não for aquela pessoa que tem que demitir todo mundo, você tem uma aceitação grande. A questão da amizade com o chefe, a estima, o reconhecimento, responsabilidade e orgulho e reconhecimento, né, de estar ali. Algumas vezes o que mais nos prende em uma organização é justamente como nós nos sentimos, como que eu posso perceber o que a organização está vendo de mim, e por fim aí um trabalho desafiante, que é também, nesse sentido, ele é relativo, e nós veremos isso daí na teoria dos dois fatores de Herzberg. O que é um trabalho desafiante? Existem alguns colegas que não querem desafio. Não quer, acabou. O que uma pessoa vai querer? Eu quero chegar aqui, quero fazer meu trabalho, às 5 da tarde, quero ir embora. Acabou, não quero desafio, não quero virar chefe, não quero virar supervisor. Eu quero isso que eu faço. Portanto, o trabalho desafiante, né, seria aí algo negativo, não uma autorrealização para algumas pessoas. Ok? Vamos aqui adiante. Falemos aí da teoria dos dois fatores de Herzberg. Por que eu trouxe essas duas linhas teóricas para a gente abordar na aula de hoje? Porque elas são muito parecidas e elas se complementam. Então, vejamos aqui. Essa teoria aí, ela procura explicar o comportamento das pessoas em situações de trabalho, enquanto que a de Maslow, ela pode ser aplicada dentro do trabalho e fora do trabalho também. Ok? Bom, a teoria dos dois fatores de Herzberg, ele vai basicamente trabalhar a relação de dois fatores, né, como propriamente ele está dizendo. Gabriel pediu para avisar. Está sem Wi-Fi, é? Tá bom, sem problemas, obrigado. Ele vai dizer assim, olha, das organizações nós temos dois fatores, um interno e outro externo. Então, ele vai chamar primeiro o externo de fatores higiênicos. Grava esse nome aí. Fatores higiênicos ou fatores extrínsecos. E os internos, né, que pertencem totalmente a mim, eu vou chamar de fatores motivacionais ou fatores intrínsecos. Muito bem. Desse ponto que a gente vai começar a entender o que são os fatores de Herzberg. Então vamos aí ao primeiro fator. Fator higiênico. Ambiente aí que rodeia as pessoas que rodeiam aí dentro da empresa, que pertence basicamente à empresa, o que vai fazer, o que não vai fazer. Ok? Então, podemos dizer que os fatores higiênicos são os fatores que nós não controlamos. Imagina que você é um sistema, vamos pensar aí na teoria geral de sistemas, você é um sistema e tudo que acontece ao seu redor, tudo que não faz parte do teu processo decisório, nós vamos chamar de ambiente do sistema, tudo que foge ao teu controle, ok? O que foge aos teus controles, aí nós vamos chamar de higiênicos, que vai ser salário, os benefícios, a chefia, quem são as pessoas que lá trabalham, né? Esses fatores que fogem totalmente ao teu poderio são fatores extrínsecos, né? Pelo próprio nome, fatores aí externos. Então vamos lá. As pesquisas aí realizadas mostraram que quando os fatores higiênicos são ótimos, aí se você puder copiar, meu irmão, isso daqui, ou voltar essa aula aqui nesse ponto, vai ser bom. Entenda só, quando os fatores externos eles são ótimos, eles evitam
a insatisfação dos empregados. Quando os fatores externos são ótimos, eu evito ficar insatisfeito. Quando esses fatores externos são dificultosos, são precários, então eu fico insatisfeito. Fica fácil de pensar assim, ó, se os fatores externos são ruins, professor, então eu fico insatisfeito. Perfeito. Esse é o ponto que você tem que pensar. E se forem bons? Se forem bons, você tem a ausência de insatisfação, certo? Os fatores externos, grava, os fatores externos não te levam à satisfação. Não te levam à satisfação. Os fatores externos, no máximo, te deixa aí com uma ausência de insatisfação. Então, apenas evita a insatisfação, mas não provoca a satisfação. Ou seja, os fatores higiênicos, os fatores motivacionais, eles não se cooperam, eles não se ajudam, eles não são similares, eles são exatamente diferentes. Vamos adiante. Então, os fatores motivacionais ou fatores intrínsecos estão relacionados aos fatores do conteúdo do cargo com a natureza das tarefas que a pessoa executa, ok? Pensa que nós só estamos falando de dentro da organização. Essa teoria só serve para dentro da organização. Então, quando estão aí, aliás, são fatores que estão no controle do indivíduo. Quando estão ótimos, os fatores motivacionais são ótimos, então eu estou plenamente satisfeito. E quando isso daí é precário, eu estou com ausência de satisfação. Também chamado aí de fatores satisfacientes. Então nós temos 3 termos, né? Motivacionais, intrínsecos e satisfacientes. No outro lado, nós temos fatores higiênicos, fatores extrínsecos e fatores insatisfacientes. Muito bem. Vamos adiante. Aqui, ó. Esses 2 fatores não se vinculam e são independentes. Isso quer dizer que eu posso estar plenamente satisfeito com o conteúdo, com o que eu estou fazendo, e amplamente insatisfeito. Pode ser isso daí. Os fatores responsáveis pela satisfação são distintos, são diferentes dos fatores responsáveis aí pela insatisfação. Ok? Ficou tranquilo? Ficou tranquilo, né? Ninguém está reclamando nada. Então vamos lá. Ó. O oposto aí da satisfação não é a insatisfação, é a ausência de satisfação. Vou até grifar aqui. O oposto da satisfação é a ausência de satisfação. Ok? Muito bem. O oposto da insatisfação é a ausência de insatisfação. Tem que esqueci de acrescentar. O oposto da insatisfação é a ausência da insatisfação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? É isso aí que ele está dizendo aqui. Adiante. Muito bem. Quanto a esse ponto aqui, minha gente, perguntas? Ou não? Pode continuar. Hã? Deve ter ninguém mais aqui, né? Eu vou passar para um slide aqui que fica aqui. Fatores motivacionais ou satisfacientes. Aqui, ó. Presença dos fatores motivacionais, ausência de fatores motivacionais. O inverso de satisfação é não satisfação. E o inverso da insatisfação, não insatisfação. Ok? Então, presta atenção bem aqui nessa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, ela faz total diferença quando a gente vai aí fazer as nossas avaliações. Então, conteúdo do cargo, satisfacientes e motivacionais. O trabalho em si, a realização de fazer, o reconhecimento que eu tenho,
o meu progresso profissional, a responsabilidade, são fatores de satisfação e de motivação, referendo aqui, ó, ao conteúdo do cargo, certo? Então, quando isso daqui está acontecendo, eu estou satisfeito. Se isso daqui não está acontecendo, então eu estou com ausência dessa satisfação. Eu não me sinto motivado, mas em nenhum momento eu posso afirmar que eu estou insatisfeito. Por outro lado, os fatores insatisfacientes, pode dar. Professor Jonatas, Opa, Jonathan. o salário em si, ele entra no conceito do reconhecimento, é isso? Não, ele entra nos fatores externos. Ali, ó. Quer ver? Olha ali, ó. Os fatores higiênicos, o salário, ó. O salário. Tudo que está fora do teu controle, dos teus sentimentos, eles são fatores higiênicos, né? Fatores externos. O que eu posso dizer assim, eu fico satisfeito em fazer é com o que eu estou fazendo. O fazer, né? O diário, fazer uma planilha, fazer uma apresentação, ministrar uma aula, eu posso estar insatisfeito com o salário, mas eu estou plenamente satisfeito com o que eu faço. Muito Foi? bem, entendi. Tranquilo. Tá bom. Obrigado. Vamos lá. Vamos aqui. As condições de trabalho, veja fatores externos, a administração da empresa, o trabalho aí, a relação com o supervisor, o líder, né, o teu superior, e os benefícios e os serviços sociais que aquela empresa ela está aí oportunizando para você, ok? Então, pelo exemplo em si, né, vamos dizer aqui que eu estou insatisfeito com o meu salário, mas eu sou totalmente satisfeito com o trabalho em si, que é aí ministrar aula, ok? Então, olha aqui, eu estou nesse sentido aqui, ó, os fatores externos me provocam, cadê? Me provocam aqui uma insatisfação, e os fatores internos, que é a relação do trabalho em si, eu estou aí amplamente satisfeito, ok? Aqui, ó. Muito bem. Vamos voltar aqui um pouco. Aqui. Bom, para que as pessoas ficassem cotidianamente motivadas, né, alegres em fazer o que tem que fazer, Herzberg ele vai aí propor uma tarefa, digamos assim. Ele vai propor aí dois sentidos: o enriquecimento de tarefas ou enriquecimento de cargos. Isso por quê? Porque isso daqui vai aí substituindo tarefas mais simples por mais complexas, ou então oferecer algum trabalho distinto no mesmo posicionamento dele. Vejamos aqui, ó. O enriquecimento então vertical elimina as tarefas simples e acrescenta aí tarefas mais complexas. Vertical, então, né? Eu estou aqui subindo, okay? Subindo para cima, digamos assim. Então eu estou aqui de auxiliar, eu vou ir para assistente. Então as tarefas simples que eu tinha como auxiliar, essas tarefas aí serão diluídas, né? E o horizontal, a eliminação de tarefas relacionadas às outras atividades, eu elimino as outras atividades e acrescento tarefas diferentes do que eu estou. Então, digamos que eu estou aqui no nível de assistente de financeiro e vou aí para o departamento pessoal. Então, eu vou sair, né? Na questão horizontal. Eu saio daqui da questão financeira, onde eu tinha atividades distintas, e vou cumprir eu vou estar no mesmo nível, cumprindo aí tarefas totalmente diferentes, aquelas aí das quais eu já estava acostumado. Então, a teoria dos dois fatores, ela vai apresentar isso, entendendo a questão da individualidade e característica de cada pessoa. Muito bem. Vamos. Nesse slide aí, volte aí, por favor, professor. Uhum. É nesse horizontal e vertical, isso. Eu tinha um líder que ele me retratava muito esses dois tipos de crescimento. Eu vou compartilhar o pensamento dele e eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa a respeito em cima disso. Uhum. Tá. É o seguinte, o vertical, ele me falava que esse crescimento vertical era algo que, ao abranger ele, você nunca mais descia
de nível. Era só subindo ou estagnava lá, subia ou estagnava. Tipo uma escada, mas que o seu sentido era só para cima, só subir. O horizontal, ele me falava o seguinte, que também é um crescimento. Só que nesse crescimento, caso eu mudasse de empresa, por exemplo, eu voltava ao zero, a estaca zero. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa a respeito sobre o Entendi, pensamento desse outro profissional que tem essa visão. entendi. Bom, existem dois momentos aí que a gente pode pensar, né? O vertical, ele é sabidamente, assim, é uma responsabilidade a mais dentro daquele teu fluxo ali. Então, digamos assim, que eu trabalhei por muito tempo com recursos humanos, né? Propriamente ali, quase que em recrutamento, seleção e demissão, admissão e demissão. Bom, então eu fui subindo nessa categoria de recursos humanos. Então eu comecei como estagiário, fui auxiliar, virei assistente e cheguei encarregado. Então, dentro daquela potência que eu tinha ali no vertical, eu posso me considerar, pelo menos naquele momento, eu poderia me considerar um especialista naquele assunto, ok? Então, aqui o vertical ele vai te aprofundar, né? Ele vai possibilitar um conhecimento aprofundado daquele tipo de sistema. Quando nós estamos aí num crescimento vertical, ou então enriquecimento nas tarefas vertical, eu posso ter uma visão mais abrangente das organizações. Então, por exemplo, quem normalmente assume uma posição geral é normalmente aquela pessoa que conhece ali todo aquele universo, né? Por exemplo, agora já não é mais tão comum, mas antes era assim. Quem normalmente era nomeado, o camarada ali que virou o gerente executivo da organização. Era aquele motoboy ou aquele estagiário que passou por várias etapas, que foi em vários setores, conhece toda a organização e esse daí seria o mais capaz para dirigir aquela organização. Por quê? Porque o conhecimento dele é mais amplo, enquanto que o conhecimento no crescimento vertical ele é mais restrito. Você vira um especialista naquele local, naquela temática. Enquanto que o horizontal, você vira aí um especialista, ou então tem aí um conhecimento mais abrangente das organizações. Eu não digo que num crescimento horizontal a pessoa voltaria a potência zero, né, digamos assim, ao local zero. Mas ela poderia ir trabalhar em outros locais. Por exemplo, depois que eu saí do RH, fui para o financeiro, fui para voltei depois para o RH e finalizei aí na administração pública em questão geral. Por que eu cheguei lá? Porque no último emprego que eu tinha, eu não era somente ali o diretor do RH. Né? Eu cuidava ali do RH, obviamente, mas também fazia, vez ou outra ali, um pulo lá no campo para ver como é que estava. Eu me deixava conhecer por outros âmbitos, né? E esse deixar conhecer em outras áreas acaba que você começa a conversar com pessoas de outras áreas e você acaba tendo uma certa notoriedade, né? Mas se fosse pensar aí que nem ele, seria assim uma questão de um crescimento diagonal, né? Assim, você cresce ali no horizontal, mas de vez em quando você dá uma subida aí, por exemplo, de um departamento financeiro para um departamento de RH, não, de departamento pessoal, que é muito próximo aí do financeiro. Isso daí, esse crescimento diagonal seria aí o meio termo entre os dois. Entendeu? Mas assim, meio que eu não concordo muito com o pensamento dele, mas ele deve ter suas razões aí para pensar dessa maneira, né? Verdade. Obrigado. Nada, vamos lá. Então aqui, o enriquecimento de tarefas, ele vai provocar os dois eixos, né? Uma questão desejável, que é o aumento da motivação, produção, produtividade, a baixa aí do absenteísmo, a redução aí da rotatividade do pessoal, no sentido de turnover, né? De sair, de entrar várias pessoas e tal. Bom, esses daí são os efeitos desejáveis. O efeito indesejável é a própria temor do insucesso. Essa daqui eu acho interessantíssimo, porque o que é aí o temor do insucesso, né?
é muito voltado às pessoas aí que têm um histórico muito grande de vitória, um histórico aí de pessoas que se deram muito para aquele tipo de organização, e aquela organização ali, ele teve grande sucesso. Eu sempre digo, eu sempre penso o seguinte, que você pode ter várias. Peraí, rapidinho. Foi mal. É um problema técnico de home office, tá? Home office. Os efeitos indesejáveis, né? Ah, meu pai, crianças, né? Vocês aí que estão com criança em casa sabem bem disso, né? Vamos lá, vamos Então lá. aí temor aí é o insucesso, tá? Então assim, é a história de sucesso de vários momentos em que você tem medo de assumir um outro posicionamento e, nossa, e se eu for um fracasso? Eu já entendi uma coisa, que o meu histórico de sucesso, ele pode um dia ter fim. Eu tenho que estar disposto a assumir esse risco se eu quiser crescer em outras demandas, né? Por exemplo, um dia eu não era bom em estatística. Eu sabia, conhecia, mas não era para mim. Bom, um dia aí em casa, aí a coordenadora, que na época não era no Dom Bosco, ligou para mim e falou assim: professor, precisa aí, não assim, né? Eu preciso que o senhor assuma a turma de estatística da logística. Professor, eu conheço, assim, para mim, não conheço para dar aula. Professor, não tem outro, só o senhor e tal. Aí eu refleti durante ali uns 10 minutos que eu pedi dela e tá bom, professor, eu vou lá, me diga o que o professor antigo já fez, eu vou trabalhar em cima do que ele fez aí e vou me aprimorar em cima disso. Tá bom, professor, tudo bem. Fui para lá tremendo nas bases, né? Porque afinal de contas é o temor do insucesso. Eu sempre fui muito bom em administração, mas em estatística eu nunca tinha dessa experiência. Cheguei lá na turma, clarifiquei ali alguma coisa do conteúdo que já tinha ficado, mas era necessário eu voltar a estudar para então continuar o conteúdo. E o que foi que eu fiz, né? Eu botei para estudar. Fui estudar ali, chegava em casa 11 horas, eu acho, ficava estudando até 1 da manhã, 2 da manhã, porque no outro dia tinha que estar na faculdade 8 horas, né? E ficava lá, bem dizer, o dia todo e só voltava no dia seguinte, né? Saía de casa 8 horas e voltava para casa quase 11 horas da noite. E aquilo dali, aquele desafio de não temer ao insucesso, fez com que eu virasse um dos grandes professores de estatística daquela instituição. Mas por quê? Porque eu enfrentei esse temor do insucesso aí, esse conflito das expectativas. Então, quanto mais medo nós tivermos aí do novo, da novidade, mais problema nós teremos aí com grandes não é conflitos, com grandes oportunidades. As grandes oportunidades, elas só vêm para a pessoa que está disposto a errar, meu irmão. Porque se você não estiver disposto a errar, você quebra a cara, né? Muito obrigado. Por exemplo, se te chamassem aí para ser o ministro da Saúde hoje, meu irmão, tu tem que ter peito, tem que ter coragem e fazer ali, e o pessoal vai acreditar em ti, não vai acreditar em ti, tu tem que fazer, as coisas estão dando errado, um bagulho doido, o bagulho é muito doido nesse sentido. Muito bem. Então aqui nós já vimos, né? E aqui está o enriquecimento vertical e horizontal dos cargos, como aí nós acabamos de dizer, né? É aqui a questão do vertical, a mais profundidade, né? Eu viro um especialista nesse sentido, e aqui eu viro aí o que o administrador, não digo nem tanto o do processo gerencial, né? Que ele tem um conhecimento mais restrito, né? Ele conhece mais sobre processos, OSM, é uma ligação muito forte com a qualidade, porque é tudo uma questão de processo, mas o administrador, ele tem aqui essa capacidade de amplitude muito grande, essa carga horizontal aqui muito maior, né? O cara vai desde a economia, finança, direito, não sei do que, logística, serviço social. Meu irmão, tu vai conhecer de tudo um pouco. Então, essa carga horizontal da administração ela é muito grande.
Então, se nós pudéssemos aí, classificar, aqui seria o ADM e aqui seria o PG, né? O processos gerenciais, ok? Aqui e para cá. Muito bem. E aqui, por fim, tenho aqui essa comparação entre os dois modelos, né? Para a gente aí juntar isso e trabalhar na questão do aprender propriamente dito. Veja bem, se nós fôssemos aí classificar a teoria de Herzberg em comparação ao que Maslow aí vai nos ensinar, seria classificada assim, ó. Os higiênicos, lembrem, os higiênicos, ó, externos, beleza? Externos. Então, fisiológica, você depende da comida, depende aí de outras coisas, depende de ter um local para dormir, por exemplo. Você dorme, mas dorme com uma qualidade, né? Você depende de alguns fatores externos. A segurança, necessidades sociais, que é basicamente ser recebido pelo local, ser recebido pelo grupo. Enquanto que os motivacionais, os fatores internos, é aí a questão da autoestima, como eu vejo, como eu me percebo, e a questão da autorrealização. Então, nós temos aqui digamos assim, essas duas teorias que elas podem, meu Deus, que é isso? Elas podem aí se identificar, ok? Muito bem, caneta. E aqui. Certo. Antes de eu liberar vocês aí, a turma toda, e o pessoal aí que vai fazer a nossa provinha de segunda oportunidade, eu quero aí fazer uma verificação de conteúdo com vocês. Antes de começar aqui, eu quero perguntar se há aí dúvidas quanto a isso. Quero saber se vocês aí têm dúvidas quanto ao assunto. Deixa eu ver aqui o que vocês postaram. Pode dar-lhe. Muito bem. Bora lá, então. Posso começar aqui? Vai ser assim. Vocês já notaram que nós estamos aqui vendo uma imagem da morte, né? Mas não é porque eu vou matar alguém aqui, não. É porque, assim, imagina que esses dois elementos aqui que a Dona Morte está levando é aí a nossa incompreensão do assunto. Então, como nós abordamos dois assuntos, Maslow e Herzberg, nós teremos aí também as nossas perguntinhas voltadas a esses dois elementos aqui. Então, nós teremos aí uma bateria de exames. Eu vou terminar aqui a gravação para poder a gente ficar melhor. Muito bem. Muito bem.